dia. Bom dia. Saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Muito bom retornar aqui. Acho que alguns de vocês já me conhecem, né? Estive aqui uma outra vez que o Marcelo também me convidou. Amém. E fico mais feliz ainda de ver um amigo meu lá de Guadalupe, que é o Wagner. Wagner, prazer revê-lo. Faz tempo que a gente não se via. Deus seja exaltado e glorificado pela tua presença aqui também nesse lugar, tá bom? Amigos, eu gostaria de convidá-los nesse momento. Agradeço ao convite que o Marcelo nos fez para retornarmos aqui nessa manhã e juntos estudarmos a palavra de Deus. Quero ler com você Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 12. Podemos ler? Diz assim. Eu falei 14 ou 12? 14. Perdão, é capítulo 12, de 1 a 12. Capítulo 12, Apocalipse 12, do verso 1 ao 12. Diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Convido você a orar mais uma vez comigo. Nosso Pai, neste momento a tua palavra é aberta. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendê-lo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta manhã é Uma Mulher Vestida de Sol. A Mulher e o Dragão. Amigos, quando nós falamos sobre o livro do Apocalipse, eu não sei quanto a alguns de vocês, mas o Apocalipse ele causa ainda temor por parte de algumas pessoas em querer entender e estudar esse livro. Eu me lembro quando, assim que eu comecei a minha caminhada cristã lá na igreja de Guadalupe, eu pertenci ao Clube dos Desbravadores Irapuã, e o Virgílio, que era o nosso diretor na época, ele convidou um grupo de jovens, de adolescentes, na verdade, da minha faixa etária, para nós estudarmos o livro do Apocalipse. Eu não sei ao certo, mas acredito que nessa época eu ainda não era batizado. E eu fiquei intrigado com aquele convite. Eu falei, caramba, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Eu sempre ouvia sobre o Apocalipse e sempre
causava um certo temor, e aceitei fazer esse estudo. Queridos, desde aquela época, eu devia ter por volta de 13, 14 anos aproximadamente, desde aquela época o livro do Apocalipse acabou jogando por terra tudo aquilo que eu tinha como concepção a respeito desse livro. E o que muitos do mundo em que nós vivemos hoje talvez pensem e talvez tenham receio de estudar e de se aprofundar mais ainda nesse livro. E na verdade, amigos, ao invés do que a maioria pensa ser o Apocalipse um livro fechado, ele é exatamente o contrário, porque o seu significado significa revelação. E a revelação de quem, amigos? A revelação que Deus deu a Jesus Cristo por intermédio do seu anjo, e este anjo notificou ao seu servo João. João então nos apresenta essa carta maravilhosa que ele escreveu quando ele estava na ilha de Patmos. Era uma ilha-prisão, ele foi mandado para lá por conta da sua fé em Cristo. Hoje, Patmos está localizada no Mar Egeu, próximo à costa da Ásia Menor, na Turquia. Ainda existe este lugar lá na Turquia. E Cristo lhe aparece então em visão ali na ilha de Patmos, compartilhando uma mensagem para as igrejas, não apenas daquela época, mas as igrejas que chegam até os dias que nós vivemos hoje. A igreja da qual nós fazemos parte, essa mensagem também nos alcança, a mensagem de revelação que Jesus conferiu ao seu servo João lá na ilha de Patmos. Nós conhecemos bem esse homem João. Este homem foi o mesmo que escreveu o Evangelho, foi o mesmo que escreveu as 3 cartas e nos apresenta também, por inspiração de Deus, o livro do Apocalipse. Apocalipse, queridos, é o retrato glorioso do triunfo definitivo de Deus sobre o mal. Você crê nisso? Você crê que o mal ele vai ter fim, que o mal não vai permanecer para sempre? O Apocalipse nos dá essa certeza, o triunfo de Deus sobre o mal. E quando a situação fica ruim, é bom saber que o desfecho do plano divino já está garantido. O pastor esteve na nossa igreja recentemente contando uma experiência de um menininho que estava lendo um gibi. E nesse gibi, conforme ele ia folheando esse gibi, ele só via o super-herói sendo detonado. O super-herói só levava a pior. E aquilo foi criando uma frustração naquele menino. Poxa, mas eu comprei esse gibi, eu sei desse super-herói, mas eu só estou vendo ele levando a pior. Por quê? E ele foi tentado a ir lá para o final do gibi. E assim ele fez. Ele foi lá para o final do gibi, começou a folhear, chegou lá no final, ele viu que o herói daquele gibi seria o campeão. E aí ele voltou às páginas de onde ele tinha começado a ler aquele gibi, e aí ele deu uma risadinha. O mal não prevalecerá. Você que é mal, o herói tem poder sobre a sua vida. Ele irá triunfar, ele irá vencer. Queridos, o livro do Apocalipse é exatamente essa história. Por mais que nós presenciemos o mal, sempre constante nas nossas vidas, que as nossas tribulações sejam tão fortes e tão pesadas que a gente já não consiga suportar, Apocalipse nos dá a certeza do triunfo de Deus sobre o mal. E é esse Deus que nós servimos, é Ele que nós estamos adorando aqui nessa manhã de sábado. É Ele que é o Deus Todo-Poderoso. O mal não irá se levantar uma segunda vez. Você precisa crer nessa promessa que Deus dá para nós nessa manhã de sábado. Sair daqui com essa convicção. Não importam os problemas que você esteja passando, Deus tem poder sobre o mal. Ele irá triunfar. No capítulo 12, o capítulo da nossa mensagem desta manhã, ele é uma visão geral da história. É uma visão desde antes da criação dos eventos até os eventos finais. E este capítulo também inclui alusões ao conflito original no céu. E aqui nós presenciamos cenas de acirrada perseguição, que compõem também o conteúdo deste capítulo. Batalhas no céu e na terra simbolizam o conflito cósmico, desde o início
até o tempo em que as forças do mal arrojarão seus maiores esforços contra o povo de Deus. Amigos, é uma realidade inegável que convivemos com o bem e com o mal. Isso daí nós não podemos negar. Existe um lado do bem, representado por Cristo, por toda a sua hoste angelical, representada pelo Espírito Santo e pelo Pai. Mas também existe o lado do mal, representado por Satanás e todos os seus anjos. E eu digo uma coisa para vocês: estes dois lados estão disputando a minha vida e a sua vida. O tempo todo, desde o momento que nós acordamos, esses dois lados estão brigando, lutando pela minha e pela sua atenção, pela minha e pela sua vida. E eu digo para você o seguinte, que ninguém nessa batalha fica em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já está, infelizmente, do lado do mal. Por isso que Deus nos fala hoje, nesta manhã: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nós decidirmos definitivamente estarmos ao lado de Cristo. Não é momento para nós estarmos em dúvida sobre que lado seguir, estar ou que lado seguirmos. Cabe a cada um de nós escolhermos quem será o Senhor da nossa vida. E podemos pensar que, esse conflito existe, mas eu não estou envolvido. Amigos, queira você ou não, você está envolvido. Queira você ou não, esse conflito já faz parte da sua vida. E Apocalipse 12 nos apresenta um quadro do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E nós podemos dividir esse capítulo em 4 partes principais. A primeira parte, a origem do pecado e o início do conflito no céu. A segunda parte, os ataques de Satanás a Cristo, quando este viveu entre os homens. A terceira, a perseguição à igreja nos séculos subsequentes. E a quarta parte, a guerra final de Satanás contra o remanescente de Deus. Vários símbolos nos foram apresentados aqui nesse capítulo, conforme nós lemos. E Deus agora ele deseja nos mostrar, através desses símbolos, o significado de cada um deles, para que compreendamos os pormenores dessa luta cósmica entre as forças do bem e as forças do mal. Uma mulher vestida de sol. De todos os símbolos que existem no Apocalipse, este é um dos mais incríveis, porque nós vemos aqui a presença de uma mulher, de uma noiva, e é assim que Deus vê a sua igreja. Amém. Deus vê a sua igreja como a sua noiva. Não sei quantos aqui já passaram pela experiência do casamento. Eu estava conversando ali com o Marcelo ali atrás, eu vou completar 17 anos que sou casado no próximo dia 5 de dezembro deste ano. Amém. E quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando no momento em que eu me casei. A igreja estava cheia, a igreja de Guadalupe, e fica aquela expectativa pela entrada da noiva, não é? E é interessante que quando o noivo entra, as pessoas não dão muita importância pelo noivo, não. Essa é a grande realidade, né? O noivo entra, está ali com um terno, com uma gravata, como eu estava, e ali ele fica posicionado. Mas a entrada da noiva, amigos, até os convidados se levantam da igreja e começa então a entrar a minha esposa. Quando eu a vejo lá na porta, que ela começa a entrar, o coração começou a bater acelerado, porque eu não imaginava de ver a minha esposa linda como ela estava naquele dia, naquela noite, no dia 5 de dezembro de 2005, quando nós nos casamos. E é essa mesma emoção que Cristo tem por mim e por você. Cristo deseja se casar com a sua igreja. E esse casamento, amigos, não é apenas no momento quando nós entregamos a nossa vida com Ele, não. Esse casamento ele precisa acontecer todos os dias da nossa vida até que Ele volte. Amém. Porque haverá um momento em que as bodas do Cordeiro serão celebradas com a sua igreja, com todos os resgatados pelos quais Ele veio morrer, pelos quais Ele também ressuscitou e pelos quais Ele virá para salvar. E isso é incrível, amigos, porque Ele quer que todos nós tenhamos parte nessas bodas. E é assim que Cristo vê a mim e a você. É assim que Cristo vê a sua igreja, como noiva.
Aquela mesma emoção que eu tive quando me casei, é a mesma emoção que Deus deseja ter com você quando Jesus voltar nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. E essa igreja, essa mulher, melhor dizendo, essa mulher, ela está vestida com a glória do noivo, que é Jesus Cristo. E o significado desses termos que nós lemos aqui no capítulo 12, mulher em profecia significa o povo de Deus. Significa o povo de Deus tanto antes quanto depois do ministério terreno de Cristo. Nós somos a mulher. Nós somos a igreja de Cristo, representada aqui nessa terra. E diz também Apocalipse que essa mulher estava vestida com o sol. A igreja, na qualidade de luz, ela deve refletir a presença de Cristo. Amém. Cristo é o sol da justiça. Cristo, lá em João 8,12, ele diz que ele é a luz do mundo. Quem segue a sua luz não andará em trevas. Então essa igreja, ela precisa estar revestida da luz de Cristo, assim como essa mulher da visão do Apocalipse, ela estava revestida de Cristo, que é o sol da justiça. Ela estava também com a lua debaixo dos pés. Vejam só que símbolos interessantes nos são apresentados nessa visão. E essa lua é a representação do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Vocês sabem que a lua, ela não tem luz própria. Essa semana nós vimos a lua em alguns momentos aí do céu, e teve um dia até que a minha esposa comentou: olha como a luz está linda, ela estava bem grandona no céu. Mas a luz que nós vemos da lua não é dela própria, é a luz do sol. E vejam só que interessante que nessa visão dessa mulher vestida de sol e com a lua debaixo dos pés, essa lua daqui é a representação do antigo sistema de sacrifícios que nós temos ali elencado, por exemplo, em Êxodo 29, com a morte daqueles animais que eram levados perante o sacerdote no santuário para que aquelas pessoas pudessem obter o perdão dos seus pecados. Mas todos aqueles sacrifícios prefigurando a luz maior que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia morreria pela humanidade, ressuscitaria e traria a salvação a todos. Amém. As 12 estrelas da coroa que essa mulher possui representam a realeza. 12 é um número muito especial na Bíblia. 12 é o número do reino de Deus. Vemos que 12 foram as tribos de Israel. Vemos que 12 foram os números dos apóstolos. Vemos que 12 são os fundamentos da cidade santa. 12 é um número que indica a plenitude. E esta coroa que esta mulher usa indica o triunfo da igreja de Deus. O triunfo de todo o povo de Deus, representado por essas 12 tribos que tiveram início lá no passado. Amém. É uma igreja vitoriosa, tanto antes quanto depois do ministério terreno de Cristo. Mas após essa visão dessa mulher, essa visão que aparentemente bela, de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, aparece algo que tira o foco um pouco daquela visão. E diz João que se apresenta agora um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. É isso que está escrito aí na sua Bíblia. E quem é esse dragão representado aqui nessa visão de João? Satanás. O próprio Satanás. O dragão de 7 cabeças, essas 7 cabeças aqui representam Roma. Por que 7 cabeças? Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. E esse dragão, ele possuía 7 cabeças e 10 chifres. Chifres, em profecia, significa poderes. E esses poderes, depois que Roma ela foi completamente conquistada em 476 depois de Cristo pelos bárbaros, o Império Romano ele se ramificou em diversas regiões do mundo da época, e como também se estende nos dias de hoje para diversas localidades do mundo em que vivemos. Então nós vemos a representação desse dragão como sendo esse poder se espalhando no mundo todo. E no verso 4, eu quero ler com você aí, diz o seguinte, capítulo 12, verso 4.
Diz que a cauda desse dragão, de 7 cabeças e 10 chifres, arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Amigos, lá no céu, Satanás instigou a rebelião de Deus contra os anjos. E ali ele começou a levantar contendas, começou a crescer o seu comércio, divagar informações inverídicas quanto ao que ele pensava de Deus. E o que ele pensava de Deus acabou por influenciando a terça parte dos anjos do céu. Quando diz aqui que a sua cauda, as suas sugestões, o seu comércio, arrastou a terça parte dos anjos, eles foram de imediato expulsos do céu. Não mais havia possibilidade de Lúcifer, juntamente com seus anjos, permanecerem no céu. Porque ele se opôs ao governo de Deus, ele declarou que Deus não teria mais domínio sobre a sua vida. Afinal de contas, o que ele desejou ser Deus. Ele desejou estar no lugar de Deus, mas ele sempre foi criatura. Nunca nenhuma criatura pode se colocar no lugar de Deus. E os seres humanos do mundo que nós vivemos hoje continuam achando que são deuses, porque querem se colocar no lugar de Deus. Acham que pelo poder que eles possuem, por conta de fama, por conta de dinheiro, acham que podem todas as coisas. E a mesma estratégia que Satanás utilizou no passado, ele continua também iludindo as pessoas, nós seres humanos, no presente. Satanás desejou estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, e ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Amigos, você e eu conhecemos muito bem esse relato da Bíblia. Lá em Isaías e Ezequiel nos é comentado sobre Lúcifer. Lúcifer estava constantemente na presença de Deus. Diz a Bíblia que Lúcifer andava no brilho das pedras. Lúcifer estava no lugar santíssimo. Lúcifer, ele era o anjo cobridor. Você lembra que lá na arca que Deus ordenou que ela fosse construída para ser colocada no tabernáculo terrestre, nesta arca, o propiciatório, que era a tampa desta arca, existiam 2 anjos, e eles ficavam um de frente para o outro. No meio desses anjos existia o que a Bíblia chama de Shekinah, que era a presença visível de Deus ali naquele compartimento do santuário. E aqueles anjos, amigos, eles estavam com as suas asas, uma tocando as asas do outro, não é? Reverente diante de Deus. Isso daí é para exemplificar qual era a posição de Lúcifer lá no céu. Lúcifer tinha esta posição diante de Deus. Ele era o único anjo que tinha esse privilégio de estar na presença de Deus. No brilho das pedras ele andava, até que se achou iniquidade nele. Não se sabe como isso veio a acontecer, a Bíblia não nos dá detalhes. Na eternidade Deus esclarecerá isso para nós, mas o mal veio existir no coração de um ser que era perfeito, de Lúcifer. E nós conhecemos toda a história que aconteceu depois dele querer assumir o lugar que pertencia somente a Deus. E embora ele tendo saído do céu juntamente com a terça parte dos anjos, Satanás ele continuou ativo com suas acusações, sabe até quando? Até a cruz. Lá em Jó, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, nos apresenta que ele se apresentava como representante desta terra, desse mundo. E ele continuava diante de Deus com acusações. Mas aí algo muda de uma maneira tão extraordinária, que nos é relatada a partir do versículo 7 e vai até o versículo 9, que existe uma grande batalha no céu. Miguel, Cristo e seus anjos pelejam uns com os outros, e estes não mais prevaleceram e foram excluídos definitivamente dos céus. E agora as acusações de Satanás
não mais são levadas a sério ali. Amém. A influência de Satanás se limitou à terra como resultado do conflito, bem como da queda de Adão. E agora, desde o momento em que Cristo nasceu, é por isso que essa mulher está grávida. Ela está para dar à luz a um filho varão, que há de reger o mundo com cetro de ferro, com poder. Essa mulher está grávida do próprio Cristo. E esse Cristo haveria de nascer, e desde o momento em que Cristo nasce, no momento em que ele vem como ser humano a essa terra, Satanás quer destruir esse filho da mulher. Vocês lembram que Herodes determinou a morte de todos os primogênitos de 2 anos para baixo, depois de ter sido, entre aspas, enganado pelos magos que não retornaram com uma resposta que ele pediu para que fossem lá ver o menino, e ele falou: olha, retornem e me falem do que vocês viram lá. Na verdade, ele tinha interesse também em matar, porque ele viu como uma ameaça o nascimento de Cristo, uma ameaça ao seu governo. Verdade. E aí ele, não conseguindo que aqueles magos retornassem, ele determinou a morte de todos os primogênitos. Todos os primogênitos do Egito de 2 anos para baixo foram mortos. Mas aí José teve uma visão do próprio Deus, através de um anjo que fala para ele o seguinte: olha, vai com a tua mulher e com o menino para o Egito, permaneçam lá até que eu ordene que vocês voltem, até que esteja seguro o ambiente para que vocês retornem. E assim aconteceu, eles permaneceram no Egito até a morte de Herodes. Mas as investidas de Satanás contra Jesus não se limitaram apenas a esse momento. Lá na tentação, no deserto da tentação, durante 40 dias o inimigo ali querendo destruir a Cristo. E Cristo foi vitorioso, amigos, porque Cristo estava alicerçado na palavra. Uma lição para todos nós. Amém. Todos nós, para sermos vitoriosos contra o mal, temos que estar alicerçados todo instante na palavra. E Cristo foi vitorioso porque ele estava alicerçado na palavra. Satanás ainda achou que poderia destruir a Cristo lá na cruz. Achou que Cristo não suportaria toda aquela surra que ele levou durante todo o percurso que ele fez até ser sacrificado. E ele pensou que tinha sido vitorioso quando Cristo estava lá na cruz pregado, jorrando sangue, com todas aquelas feridas lá na cruz. Ele achou que havia obtido a vitória, mas no terceiro dia Cristo sai da tumba, ele ressuscita. Glória a Deus por isso, amigos. Amém. E é por isso que hoje nós podemos ter a esperança de vida. Porque Cristo quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não a vida limitada pela nossa existência aqui nessa terra. Mesmo que nós morramos, se nós crermos em Cristo, nós iremos ressuscitar. Amém. E é essa a esperança que Ele nos dá pela sua ressurreição, por Ele ter saído do túmulo. E hoje nós temos essa esperança. E aí, amigos, quando ele percebeu que não havia obtido vitória, quando todos os seus intentos para matar o Filho de Deus foram jogados por terra, ele vem contra a igreja. E é isso que nos fala aí o versículo 6, quando a mulher foge para o deserto. O deserto é um lugar, por incrível que pareça, um lugar de proteção. Verdade. Deus manda essa mulher para o deserto. E durante 1260 dias essa mulher, ela é perseguida. Nós sabemos que um dia em profecia corresponde a um ano. Então, durante 1260 anos, essa igreja, ela é perseguida. Essa igreja, ela não tem descanso algum, mas Deus ainda está com ela no deserto. Isso é que é o mais extraordinário. Porque essa igreja, ela poderia ter sido consumida por completo lá no deserto. Ela não poderia não mais existir. Quem sabe nós nem estaríamos aqui. Mas Deus susteve essa igreja durante 1260 anos. Amém. Esse período começa no ano 538 da nossa era e vai até o ano 1798 depois de Cristo. Vejam quanto tempo, mais de 1 milênio, 12 séculos de sofrimento. E é nesse período que nós temos ali
o despertamento para a palavra que nos foi levantada através de Martinho Lutero, através de vários reformadores que vieram em seguida, como John Hus, Jerônimo, como John Wycliffe e todos os outros que nós conhecemos que levaram a palavra para a mão das pessoas. Martinho Lutero se preocupou em traduzir para o alemão a palavra de Deus, que antes era só lida em latim, e as pessoas não tinham acesso àquilo. E sem contar também a questão das indulgências que eram apresentadas diante do povo, para que o povo pudesse ter a sua salvação, e a salvação de entes queridos seus também. Tem um trecho de um filme que eu até destaquei, mas o tempo é muito curto para nós apresentarmos aqui. Mas no trecho de um filme, nos é apresentado algumas pessoas trazendo num baú muito grande algumas relíquias que eles dizem ser como coisas sagradas, e através dessas relíquias eles obteriam muito dinheiro. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma dessas relíquias que é apresentada e mencionada ali no filme, que nós acreditamos que eram também apresentadas naquele tempo, é ali, por exemplo, o pão da Santa Ceia. Vejam só, por volta do ano 1500, época de Martinho Lutero aproximadamente, eles ali apresentam uma relíquia para apresentar ao povo, porque através da aquisição daquela relíquia as pessoas poderiam obter a salvação, e a igreja ia se enriquecendo cada vez mais às custas do povo. E o povo ignorante, porque não tinha acesso à palavra, Martinho Lutero foi se incomodando com aquilo ali, até que ele declara um dos versos mais famosos da Reforma Protestante, que nesse mês completa 505 anos, que é: o justo viverá pela fé. Só a Escritura, somente a palavra. E ele se revolta contra aquele sistema, e ele então se desvincula da religião daquela época e começa então a apresentar a palavra de Deus. Amém. Aquela palavra que podia saciar a fome do povo daquela época, a palavra que sacia a nossa fome também. E aí, amigos, esse filho varão, ele nasceu, Jesus Cristo nasceu, viveu nesse mundo, morreu, ressuscitou. Satanás agora se vê com todas as suas forças contra a igreja. Nós sabemos muito bem o que a Bíblia nos fala quando ele vem contra a sua igreja, porque nós sofremos esses ataques dele aqui. Só eu e você sabemos aquilo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, na nossa vida. E que não são poucos os ataques, são muitos. Verdade. Mas existe um brado de vitória. Existe um brado de vitória que nos é apresentado também neste capítulo. A mulher, ela não permaneceria no deserto durante muito tempo. Esses 1260 anos também na Bíblia aparecem como outros períodos de tempo, como 42 meses, como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Todas essas três formas significam o mesmo período de tempo, 1260 anos. Amém. E a mulher, então, ela é retirada no deserto, depois de todos esses 12 séculos de obscuridade. E nós vemos ali como Deus cuidou daquela igreja no deserto. Nós vemos ali, por exemplo, a presença de alguns povos que mantiveram a sua fidelidade a Deus, como foram os valdenses, os huguenotes, os albigenses e outros, que até mesmo fugiram para as montanhas para poderem preservar ali o seu contato com Deus, Amém. A sua adoração a Deus, para não perder aquele vínculo com Deus que aqueles reformadores tinham agora apresentado para esse povo fiel. Mas haveria um tempo em que essa máscara do poder romano cairia, e isso aconteceu no ano de 1798, quando o Papa então perde o seu poder temporal. É o que a Bíblia chama de uma ferida, mas não uma ferida definitiva, porque esse poder ainda continua presente no mundo em que nós vivemos. E esse poder, no momento, ele irá se levantar, irá se unir ao poder político para continuar a perseguição ao povo de Deus. Abrindo um parênteses, amigos.
aqui não se trata de palanca eleitoral, mas não sei se vocês perceberam, e ontem, mais uma vez, eu evito conversar sobre esse tema que nós estamos vivendo atualmente, porque nunca, em todos esses tempos de eleição, dos quais eu participo, eu nunca tinha visto uma polaridade tão grande envolvendo religião e política como nós estamos vendo atualmente. Verdade. Nunca! Aqueles que são mais experientes do que eu sabem do que eu estou falando. Então, isso está sendo trazido para dentro da igreja, sabe? Ao ponto de um amigo meu, adventista do sétimo dia, ontem eu parei com ele, fiquei 20 minutos e a gente conversando sobre essa situação, mas esse meu amigo polarizado para um lado. Polarizado. Não, é que eu acho que tem que ser assim, porque senão a perseguição vai chegar, e não sei o que lá, eu não quero apressar a perseguição. Amigos, nosso mundo não é aqui. Amém. Deus é quem estabelece reis e quem retira reis. Amém. Daniel 2:21 é muito claro quanto a isso. Por que a gente ainda continua baseando a nossa vida com coisas desse mundo, com essa briga envolvendo religião e política, Distração. desses dois lados? Distração. Isso é distração, amigos. E sabe, isso acaba dividindo até mesmo a própria igreja. Louvado seja Deus, porque esta igreja ela não tem posição política. Amém. Ela é apolítica. Amém. Essa igreja não tem, não faz defesa de lado A ou lado B. Cada um de nós devemos escolher aqueles que sejam de acordo com os nossos princípios, com aquilo que nós cremos. Verdade. E que eu vou dizer para vocês, amigos, sinceramente, que os dois lados, na minha opinião, não me representam. Não me representam. Mas nós precisamos exercer o nosso dever como eleitores, como cristãos, e por incrível que pareça, por orientação de Deus acima de tudo, decidirmos qual dos dois irá assumir o cargo nos próximos 4 anos. Então, parem, se existe, eu quero acreditar que não existe essa polaridade aqui na igreja. Amém. Eu quero acreditar que essa polaridade não é levada para dentro da sua casa, porque isso não pode existir no nosso meio. Como o Marcelo disse, isso é distração para a gente. E nós sabemos que o mundo caminha para o fim. E é tão interessante isso, eu ainda quando estava conversando com esse amigo, eu falei para ele, rapaz, o Apocalipse fala de poder político e religioso unidos no tempo do fim, e a gente está vendo exatamente isso acontecendo. E olha como política e religião são como água e azeite, que não se misturam. Não se misturam, não tem liga política e religião. Fechando parênteses, é só uma observação para o que nós estamos ouvindo de Deus nessa manhã a respeito da sua palavra e a nossa atitude diante de tudo que nós temos visto e presenciado. O mundo está no fim, amigos. Amém. Esse mundo não irá durar para sempre. Amém. Sabe, Jesus talvez não voltou por minha causa e por sua causa. Verdade. Nós estamos retardando o retorno de Jesus. Jesus quer o melhor, o maior dos nossos esforços para que nós empreendamos na proclamação do Evangelho, das boas novas de salvação, para que muitas pessoas também sejam salvas. Mas nós estamos calados. Temos que falar. Essa mensagem ela precisa ser multiplicada. Nas empresas, nas organizações, hoje em dia, muito se fala sobre multiplicadores. Você treina uma pessoa e o chefe treina, né, o líder da empresa treina aquela pessoa e aquela pessoa vai passando para os seus liderados. Tenhamos essa mesma ideia na igreja. Nós não estamos aqui apenas sentados, ouvindo sermões, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores. Não. Temos que ouvir, absorvermos, estudarmos e multiplicarmos. Amém. Anunciarmos a mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser urgente. No tempo do fim, surgiria a igreja remanescente, mas Deus tem filhos sinceros que ainda não fazem parte de sua comunhão. Quantas e quantas pessoas, quantos sinceros das mais diversas religiões, amigos, irão ainda se juntar àqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que procuram fazer a sua vontade, como nós que estamos aqui.
Deus tem sinceros em todas as religiões, e essas pessoas precisam também da salvação. Amém. E Cristo então proclama a vitória no capítulo 12. Sabe por quê? Essa vitória nos foi garantida por uma causa. No verso 11 diz o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém. Sabe, esses que nós exemplificamos aqui da época da Reforma, eles deram a vida pela verdade. Será que nos dias que nós vivemos, eu e você estamos dispostos a dar a vida por essa verdade que nós tanto abraçamos e amamos? Eu, por exemplo, há 31 anos atrás abracei essa verdade. Amém. Para a honra e glória de Deus, eu permaneço nessa verdade. Amém. Muitos de vocês, quem sabe, têm muito mais tempo do que eu, mas você estaria disposto a dar a sua vida por essa verdade? Porque estes do passado, os apóstolos, João foi o único que morreu de morte natural. Os outros foram decapitados. Profetas foram cerrados pelo meio, como foi o caso de Isaías, colocado num tronco e cerrado ao meio. João ainda foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente, mas Deus preservou a sua vida. Será que nós estamos dispostos a de fato passarmos pelas provas e a pessoas que esse evangelho ele promove aqueles que lhe são fiéis? E eu digo para vocês, amigos, que Deus nos dê forças para nós nos mantermos firmes de quando esse momento chegar sobre nós. Sabe por quê? Porque a vitória depois desse sofrimento, ela é extraordinária, ela é incomparável. Mesmo que nós percamos a nossa vida, Jesus nos promete vida eterna. Amém. Como eu disse no início, não a vida que nós temos limitada aqui nesse mundo, mas a vida que é abundante. A vida que começa a partir do momento em que Jesus volta para nos buscar. Passamos todo um milênio no céu. O que são 1000 anos? A gente pensa assim, fulano viveu 100 anos, 102. O que é isso diante, por exemplo, do primeiro momento que nós vamos viver, do milênio? Verdade. 100 anos, 10% do milênio não é nada. Verdade. E depois do milênio, a eternidade toda com Cristo na terra completamente restaurada, livre de pecado, tudo belo, e vivendo com aqueles que não estão mais aqui entre nós, com aqueles que já partiram, com aqueles que nós amamos e que queremos revê-los também. Sabe, queridos, Jesus venceu o dragão por conta do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E os seus seguidores, eles são vencedores porque não amam a própria vida, porque creem também no sangue de Cristo que o salvou de todo o pecado e o salvou da morte eterna. Amém. Há uma aclamação de vitória. Foi expulso o grande dragão e foi expulso o acusador de nossos irmãos. Sabe, esse momento da ascensão de Cristo, quando Cristo ascende ao céu, depois que ele ressuscita, Satanás não tem mais lugar ali no céu. Aquelas acusações que ele continuou fazendo, mesmo tendo sido expulso com a terça parte dos seus anjos, que nos é relatada lá no livro de Jó, como nós mencionamos, essas acusações agora não têm mais efeito algum, porque Cristo toma para si todos aqueles que são seus. Amém. E ele apresenta para Satanás: estes me pertencem. Ele está falando para todos nós, para todos aqueles que aceitam a sua vontade. Eu e você pertencemos a Cristo. Amém. Eu e você somos filhos do grande e poderoso Deus que deseja tão somente a nossa salvação. Finalizando a mensagem desta manhã, eu gostaria de contar para vocês um poema de Margaret Powers. Ela conta que uma noite ela teve um sonho. E nesse sonho ela estava andando na praia com o Senhor. Você conhece esse poema? E nesse caminhar com o Senhor, através do céu, passavam várias cenas da vida dela. E para cada cena que passava, ela percebeu que durante a sua caminhada com o Senhor na praia, ela percebeu que eram deixados dois pares de pegadas na areia. E isso aconteceu por
todo momento em que aquelas cenas se passavam diante dos seus olhos. E diz ela que quando a última cena passou diante deles, ela olhou para trás, para as pegadas na areia, e ela notou que apenas havia um par. Só havia um par de pegadas na areia. E o que mais chama a atenção dela, e o que mais a deixa chateada, é que quando ela olha para trás e vê apenas uma pegada, um par de pegadas na areia, ela percebeu que foi no pior momento da vida dela. Quando as aflições estavam massacrando a sua vida. Quando os problemas eram tão grandes que ela não podia suportar, ela só viu um par de pegadas na areia. E ela, revoltada, se volta para o Senhor. Ela se vira para o Senhor e diz: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Eu não compreendo, Senhor, porque nas horas em que eu mais necessitava de Ti, Tu me deixaste sozinho. E o Senhor, com terno amor, se vira para ela e diz o seguinte: minha querida filha, Deus fala para mim e para você: meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de aflição. Amém. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Sabe, nós temos um Deus que nos carrega nos braços. Temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa que Ele faz para nós. Por que nós ainda estamos arriados diante das provas e das adversidades que nós estamos passando? Deus promete nos carregar no colo, queridos. Nunca nos abandonará. Deus vai permanecer conosco até a consumação do século. Até a consumação do século é promessa. E precisamos crer nessa promessa, porque quem fez a promessa é fiel. Amém. Porque senão essa palavra não teria efeito nenhum na nossa vida. É Deus quem está falando, não é promessa humana. Porque as promessas humanas, elas são falhas. E Deus fala em Apocalipse 12. E por mais que esse conflito tivesse iniciado lá no céu e se estende aos dias que nós vivemos aqui na terra, tudo isso terá fim. Amém. Nós não viveremos sendo massacrados o tempo todo. A morte não é o fim, a morte não tem a palavra final, amigos. Creia nisso. Amém. Creia que Deus já está completando a obra na sua vida. Assim Ele é fiel. Aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém. Há aproximadamente um ano, amigos, tenho passado por até estudamos na semana, no trimestre anterior, um crisol tremendo na minha vida, sabe? Porque dentro da minha casa, eu e minha esposa, por ela sofrer, estou sofrendo também juntamente com ela, por conta de uma crise de ansiedade, quase indo para uma depressão. E esse é o mundo que a gente vive. Eu nunca imaginei passar por isso. Na minha casa, com meus pais, quando eu morava com a minha irmã, nós nunca tivemos uma situação dessa. E hoje eu tenho essa situação dentro da minha própria casa. Mas sabe, esse verso que eu acabei de mencionar aqui para vocês: aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E amigos, a obra já está sendo feita. Deus tem atuado poderosamente na vida da minha esposa. Amém. E eu creio, eu oro todos os dias para Deus, para libertá-la de todos os remédios que hoje ela precisa tomar para que ela fique curada. Mas Deus já tem feito a obra e eu creio que Ele vai completar essa obra. Amém. E tudo por conta de lembranças tristes e dolorosas, muito dolorosas do passado que vieram à tona. Coisas que ela sequer se lembrava. Esse é o mundo que nós vivemos, amigos. E sabe, nós vemos um aumento muito grande de pessoas com crises de ansiedade, com depressão. Sabe, Satanás, ele quer que a gente fique chafurdando na lama, assim como o porco faz.
Ele quer que a gente permaneça na lama, preso nas nossas emoções. Não, queridos. Deus quer nos libertar. Amém. E mesmo se você em algum momento da sua vida se encontrar numa situação dessa, nunca despreze a ajuda profissional. E eu digo para vocês que a experiência espiritual que eu e minha esposa estamos tendo juntos é o que tem feito toda a diferença no tratamento dela. Amém. Toda a diferença. Toda a diferença. Porque em nenhum momento nós nos afastamos da presença de Deus. Amém. Queridos, creiam que Deus está conosco. Jesus Cristo é o centro da história bíblica. A sua obra inclui diversos papéis. A sua obra inclui Ele como Criador, como Cordeiro sacrificial, Juiz, Salvador que voltará, Revelador do caráter do Pai, aquele que envia o Espírito Santo, o doador da vida eterna, Senhor ressuscitado, substituto dos pecadores, aquele que suportou a maldição, sumo sacerdote que está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, nosso advogado, advogado dos pecadores, vencedor de Satanás e rei vindouro. Amém. É Ele que vai reinar sobre a nossa vida. Não é qualquer presidente, governador que vai governar sobre nós. É Deus, é Cristo que vai reinar sobre nós. É a Ele que nós devemos toda a nossa adoração e toda a nossa devoção. Amém. No caminho estreito podem aparecer muitos obstáculos e tentações. Porém, podem ser vistas as pegadas de Jesus. E podemos avançar firmes em direção ao alvo, em direção à vida eterna. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero te perguntar se você acredita que Deus é capaz de te dar a vitória. Eu creio. Você acredita que Deus pode te dar a vitória sobre os problemas que você está enfrentando na sua vida? Eu creio. Eu creio, amigos. Eu creio. Você acredita que Deus pode realizar uma obra de transformação e te libertar definitivamente disso que te aprisiona? Você crê nesse poder de Deus na sua vida? Eu creio. A última pergunta: você deseja pertencer à igreja remanescente de Cristo? É dela que você faz parte agora. Amém. Você deseja, como você, quando aceitou a Cristo como teu Salvador, num dos votos diz, você deseja fazer parte da igreja remanescente de Deus aqui. Amém. E ser representante da igreja de Deus no mundo. Eu quero. Sabe, aqui em Bento Ribeiro, você é um adventista do sétimo dia que representa o mundo todo. Amém. E o mundo todo aqui, através de você que está aqui em Bento Ribeiro, precisa saber que você é um agente de salvação dessas pessoas. Amém. Imagina lá no céu você chegar e alguém se posicionar ao seu lado e dizer: muito obrigado, irmão. Você olha para aquela pessoa: conheço você, mas por que você está me agradecendo? Porque você lá em Bento Ribeiro me fez conhecer a verdade, eu estando lá do outro lado do mundo. Eu sou da Indonésia. Alguém falando para a irmã: já pensou? Teremos muitas surpresas na eternidade. Amém. A começar pelo milênio. E eu desejo, amigos, que Deus me mantenha firme em seus caminhos. Que Deus me faça ter uma fé cada vez mais crescente nele. Que eu confie tão somente no seu poder, na sua graça sobre mim. E eu estendo esse meu desejo para vocês também. Não desanimemos. Permaneçamos firmes, porque a vitória é certa. Lembre-se da história do garotinho lendo o gibi. Você tem a Bíblia. Se você for lá em Apocalipse, a Bíblia declara que você é vitorioso. Amém. Em Cristo Jesus, somente por Ele. Amém. Declare essa vitória em nome de Jesus todos os momentos da sua vida. Amém. Eu quero te convidar a cantar nesse momento o hino Sou Feliz com Jesus, 197, do Novenário Adventista. Amém. Faça dessa canção um pedido a Deus também, para que, a despeito das adversidades, você seja feliz com Jesus. Esse mundo não nos traz alegrias. Nós temos momentos de alegria. Verdade. Mas a alegria plena só Cristo pode nos conceder. Amém. Se nós permanecermos não somente nele.
Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Sempre, Nós Senhor. queremos Te agradecer pela Tua palavra. Muito obrigado. Que privilégio, Senhor, nós sabermos o final de toda a história deste mundo que nós estamos vivendo. Verdade. Como é bom saber que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o vitorioso. Amém. Ó Pai, tudo isso que nós passamos, tudo isso é passageiro. Tudo isso, ó Pai, é apenas por um momento. Mas sabemos que são sofrimentos fortes e grandes. E nós queremos a libertação deles. Clamamos ao Senhor por esse livramento. Clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê forças para suportá-los. Assim seja. Queremos, Pai, te pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja aqui neste lugar, sobre a sua noiva que está aqui em Bento Ribeiro, te aguardando para que Jesus a leve para morar por toda a eternidade contigo. Amém. Ó Pai, que todos nós, cada um de nós, cada dia da nossa vida, nós estejamos preparados para esse encontro. Assim seja. Hoje, Pai, é o dia da salvação e a salvação chega até nós nesta manhã. Que nós não desperdicemos tão grande salvação que o Senhor nos dá. Por favor. Que o Senhor nos dê forças para enfrentarmos os ardis de Satanás, mas que sejamos felizes com Jesus constantemente ao nosso lado. Amém. E creamos na promessa que o Senhor nos carrega nos nos maiores momentos de adversidade que nós enfrentamos. Porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Muito obrigado por tudo. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, sob os teus cuidados, sob a tua proteção. E que este sábado permaneça sendo muito especial e deleitoso na tua companhia e presença. Abençoe os meus irmãos e as famílias que eles aqui representam. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.